Coletiva Tendências. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Coletiva Tendências, o podcast de Coletiva.net que traz as tendências das áreas de comunicação e também do marketing. Aqui é a Patrícia Lapointe, estarei com vocês nos próximos minutos para falar sobre marketing de causa. E quem conversa comigo sobre isso é a jornalista, sócia e VP de Criação e Conteúdo da W3 House, Larissa Magriço. Lembrando sempre que o podcast tem edição e pós-produção da Padrim Conteúdo e que vocês podem acessar nossas redes do selo Tendências pelo @Revista Tendências, tudo junto, assim como as redes sociais de Coletiva.net. Estamos no Facebook e no Instagram com conteúdos muito legais. Não deixem de conferir. Este podcast tem o apoio do Grupo Maven, sua fonte de conteúdo digital e privacidade de dados. Larissa, tudo bom? Olá, bom dia, tudo bom, Patrícia? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco. O prazer é meu, muito obrigada pela oportunidade. Antes da gente começar, então, o nosso bate-papo sobre marketing de causa, vou pedir para te apresentar brevemente e falar um pouquinho sobre a tua trajetória. Certo, eu sou, então, Larissa Magriço, jornalista de formação, trabalhei alguns anos no Portal Terra, ainda em Porto Alegre, também na editoria de política da Zero Hora, carinho enorme por todo mundo lá, e estou há 11 anos na W3 House, que é uma agência com foco em conversas, em conectar marcas e pessoas através de conversa, com muito foco em digital, e hoje eu sou vice-presidente de criação e conteúdo da agência e das outras empresas do grupo, do qual eu também sou sócia. Hoje eu trabalho muito com esse foco de conectar marcas, pessoas, conversas que importam para as pessoas e para as marcas. Tá certo, então. Bom, indo então para o nosso bate-papo sobre marketing de causa. Para quem caiu de paraquedas aqui, o que é o marketing de causa e quais são os motivos que têm levado as empresas a adotarem ele nas campanhas? A gente chama de marketing de causa quando uma marca entende que para se comunicar com as pessoas ou melhorar sua imagem, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ela tem propriedade para apoiar algum movimento social, alguma causa que tenha afinidade com a própria marca e com o seu consumidor, e fazer disso uma campanha, fazer disso uma ação social e comunicar nos seus canais essa ação que ela está fazendo. Então, o espaço que ela usaria para uma propaganda mais tradicional, com foco em venda, com foco em produto, ela também abre para incentivar alguma transformação social em que a marca e os seus consumidores acreditem. E o que tem levado as empresas a adotarem esse marketing social nas campanhas? Entendo que tem alguns motivos que estão levando as marcas para essas estratégias. Um deles é que as marcas hoje têm um poder, uma audiência muito grande. As marcas não dependem mais de veículos para se comunicar com as pessoas. Elas têm os próprios canais, elas têm um investimento de mídia muito grande. Assim como a sociedade era muito influenciada por Estado, igreja, mídia, e hoje tem as marcas também com um poder de influência gigante. Esse poder traz muitas responsabilidades. Então, eu vou usar toda essa minha audiência, todo esse meu dinheiro, todo esse meu poder apenas para vender um produto? Não, eu tenho uma responsabilidade também de apoiar a sociedade nas mudanças que ela precisa fazer. E claro que isso não acontece só porque as marcas são boazinhas e estão com muita vontade de fazer uma transformação social, mas sim porque o mundo mudou, o mundo está mudando, as pessoas não aceitam mais apenas mensagens publicitárias ou que as marcas empurrem para elas uma comunicação vazia. As pessoas exigem que as marcas se posicionem, exigem que as marcas não só falem, mas que também façam. Então, muito em função das redes sociais, do digital, as pessoas entenderam que tem esse poder de reivindicar que as marcas façam algo mais por elas do que apenas propaganda. Então, eu entendo que são esses dois fatores: a responsabilidade que as marcas têm em função desse seu poder e a pressão das pessoas, que no fundo vai se reverter numa preferência de marca ou numa compra. E qual a importância de trabalhar a comunicação buscando conscientizar o público? Acho que tem muito a ver com isso que eu falei da responsabilidade, né, que as marcas têm. Então, o mundo está passando por transformações importantes, as pessoas estão entendendo que
que esses movimentos elas não fazem sozinhas, elas precisam do apoio de instituições, e entre essas instituições estão as marcas, e elas estão, principalmente as gerações mais novas, elas não aceitam mais uma comunicação vazia, elas vão querer saber o que a marca está fazendo de verdade para ajudar elas a ter um mundo do jeito que elas querem, então um mundo com menos preconceito, ou um mundo com mais oportunidades, ou um mundo com mais preservação ambiental. As gerações mais novas valorizam muito esses assuntos, e as marcas estão entendendo que para se comunicar com essas gerações mais novas, elas precisam fazer mais do que falar. Então, passa por esses dois fatores, da responsabilidade que elas têm em função do poder que elas têm, e também da pressão das pessoas que não aceitam mais uma comunicação que seja simplesmente uma propaganda. Acreditas que esse marketing de causa tem contribuído para que grupos que até então tinham pouca visibilidade ou sofrem preconceitos ganhem espaço e mudanças reais aconteçam em relação à consciência social, de respeito, diversidade, etc.? Entendo que sim. É um ponto importante para a gente trazer que as marcas não são heroínas dessa transformação, né? As pessoas são as heroínas dessa transformação, as pessoas que estão na linha de frente há muitas décadas, muitas vezes se expondo até à violência para defender as suas liberdades, para defender a sua orientação sexual ou sua liberdade, para seus direitos duramente conquistados, né? Esse protagonismo é das pessoas, essa voz é das pessoas, elas sempre tiveram. O que acontece agora é que a gente tem visto uma aceleração muito forte desses movimentos, né? Tanto de não aceitar mais uma comunicação padronizada, que o clássico comercial de margarina, que é a família branca, magra, heterossexual. Então as pessoas entenderam que elas podem reclamar das marcas e exigir que as marcas tenham uma comunicação mais inclusiva, ou que tenham uma comunicação que converse mais com o que elas acreditam. E a importância das marcas acompanharem esse movimento do tempo é dar mais visibilidade, é acelerar esse movimento, mas esses movimentos cujos protagonistas são as pessoas, não as marcas, mas as marcas têm essa possibilidade de acelerar, de dar audiência, de muitas vezes dar endosso, né? Então, quando uma marca muito tradicional coloca um casal gay numa propaganda, ela está dando um endosso de que aquilo é possível, que aquilo é aceitável, e isso pode acelerar essa aceitação. Mas a heroína não é a marca, né? A heroína são as pessoas, os heróis são as pessoas. Lembrando a vocês que este é o podcast de Coletiva Tendências, hoje com a temática sobre marketing de causa, e quem está falando comigo sobre isso é a sócia VP de Criação e Conteúdo da W3 House, Larissa Magriço. Bom, Larissa, no fim tudo acaba sendo uma reação em cadeia. O público cobre as marcas que se posicionam e impactam na concorrência em outras empresas. Mas é realmente válido quando uma marca se posiciona apenas, vamos dizer, por estar na moda? A gente discute bastante isso, assim, e tem dois lados, né? Um é não ser oportunista, então não entrar numa modinha de uma causa, de falar que eu sou antirracista, se na verdade eu não tenho nenhum profissional negro na minha empresa ou na liderança. Então a gente é cobrado, a gente faz muito essa reflexão internamente. Será que essa marca tem propriedade para falar desse assunto? O que ela está fazendo além da comunicação? Por outro lado, a gente entende que não dá para travar qualquer movimento porque eu não atingi a perfeição, né? Então, muitas vezes as marcas, eu não vou falar disso porque eu tenho telhado de vidro. E todas as marcas têm telhado de vidro, todas as pessoas têm telhado de vidro, porque a gente está numa sociedade estruturalmente construída em cima de preconceito, em cima de desigualdade. Então, também é muito cômodo dizer, eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho todos os requisitos preenchidos. A gente fala que a comunicação, às vezes, pode ser o início de um compromisso. Então, ok, eu não tenho um programa de diversidade na minha empresa, mas eu posso, a partir dessa comunicação, setar um compromisso de ter um programa. Posso, a partir da comunicação, começar algo mais efetivo além da comunicação. Mas com certeza, essas coisas precisam andar juntas. A gente está conversando hoje no Dia Mundial de Proteção às Florestas, e o Grupo Boticário, numa ação pilotada pela W3 House, ocultou todo o conteúdo dessas redes sociais
para dar protagonismo para a Fundação Grupo Boticário. Tem um trabalho de mais de 30 anos de proteção ambiental, com investimentos gigantescos e ações muito, muito efetivas e muito consistentes. Então, se o Boticário simplesmente fizesse uma ação que fosse só no Instagram, hoje é Dia Mundial das Florestas, vamos falar disso, teria um peso de, ok, comunicação. Agora é outra coisa se a marca tem um trabalho consistente, tem ações reais em cima da causa e a partir disso comunica, né? Esse cenário é o que a gente acredita mais, comunicar, mas também fazer, né? Fazer mais do que comunicar de preferência. E não somente na comunicação que muitas vezes o marketing de causa afeta, mas nos produtos em si, né? No caso de empresas de cosméticos, como é o caso do Boticário que tu citaste, em outros setores, por causa do apelo do público, além deles se posicionarem, também acabam aderindo isso, como é o caso de produtos de beleza que não são mais testados em animais e são veganos, ou embalagens que não são mais de plástico. A gente vê isso em muitos setores, né? A moda está sendo pressionada para ter tamanhos mais inclusivos e que não adianta fazer um comercial falando que a sua roupa serve em diferentes tamanhos. Se o tamanho plus size é considerado 46, que é o tamanho é praticamente o tamanho médio da brasileira, né? Então as pessoas não perdoam. E elas entenderam que elas têm esse poder e elas vão pressionar em cima do que elas acreditam. Isso é a nova realidade e isso ajuda muito a acelerar movimentos que antes eram impensados. Toda rede de fast food hoje tem uma opção vegana. Isso é muito recente, isso é em função da pressão das pessoas, né? Então isso as marcas escutam, as marcas estão escutando e as mais inovadoras, as que estão entendendo mais que a nova realidade estão reagindo rápido, né? E a gente pode inferir que isso tem a ver com as gerações mais novas? Com certeza. Existem pesquisas que mostram, né, que as gerações mais novas não se importam mais com as marcas. Antes você fazia uma pesquisa e vinha as marcas preferidas, o que você admira mais, sempre tinha alguma marca né, dentre as instituições mais admiradas. E as gerações mais novas, elas não têm essa conexão. Elas não têm marcas preferidas, elas estão muito mais de olho em pessoas, em creators, influencers, em esportistas, em heróis reais, né? Então, elas não se importam tanto com as marcas quanto a nossa geração já se importou, e elas entenderam que elas podem exigir das marcas que façam efetivamente ações de transformação para o mundo que elas acreditam. Então, elas entenderam que elas podem exigir isso das marcas, e elas vão se importar. Elas não se importam com as marcas, mas elas podem vir a se importar minimamente se as marcas apoiarem o que elas acreditam. E agora é possível que tu cites alguns trabalhos de marketing de causa que gostastes do resultado final que tu produzistes? Além disso, quais foram as causas defendidas, os porquês, os resultados e também as estratégias? A gente tem vários exemplos, assim, a gente tem alguns trabalhos marcados por esse viés. É um tipo de comunicação que a gente gosta muito de criar. Então, desde quando não se falava tanto em feminismo, em sororidade, a gente já tinha uma plataforma junto com Postos Petrobras para incentivar as mulheres a dirigir sem medo, a se unirem para se apoiarem nessa jornada, que foi um projeto lindo. A gente já falou de sustentabilidade, como eu citei, a gente já falou proteção ambiental de mulheres, contra a homofobia, então vários projetos de marcas nesse viés. Mais recentemente, um projeto que foi muito inovador foi a plataforma Conviver Transforma com o Google Brasil. A gente propôs para o Google falar pela primeira vez sobre visibilidade trans, o Google que todo ano se posiciona contra a homofobia, mas nunca tinha falado especificamente sobre a visibilidade trans, que é um problema gigantesco no Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo, onde as pessoas trans estão à margem da sociedade e tem a expectativa de vida de 35 anos, que é metade da população, que é a expectativa de vida da população. Então a gente levou para o Google se posicionar sobre esse tema no mês seguinte ao que foi eleito o governo de extrema-direita, contrário a qualquer liberdade, qualquer expressão de orientação como essa. Então a gente propôs o Google se posicionar.
E a estratégia foi criar junto com as pessoas trans, que é algo que eu acredito muito, assim, se você vai falar de uma marca, de uma causa, se você vai se posicionar, você tem que trazer as pessoas que estão nessa linha de frente para criar com você e abrir o seu espaço para essas vozes. Então a gente criou com pessoas trans, o processo criativo foi parte da ideia, assim, então junto com as discussões a gente passou 2 semanas ouvindo sobre essa realidade, sobre situações que a gente nem imaginava, sobre a dificuldade, por exemplo, de seguir numa faculdade se a professora não se recusava a te chamar pelo seu nome, ou não poder usar um banheiro, ou várias situações absurdas que a gente que não vive essa realidade não é impactado. E a partir dessa convivência nasceu o conceito da plataforma, que é Conviver Transforma, e nasceu uma campanha linda com conteúdos educativos, com informação, com dados e também com vídeos muito emocionais para gerar sensibilidade e mostrar que a convivência transforma tanto as pessoas trans quanto as pessoas cis. E essa relação continuou, a gente fez uma segunda onda dessa campanha esse ano, focada na questão do nome social, então do respeito ao nome que a pessoa trans escolhe, e o Google pela primeira vez transformou a sua página inicial em uma página que tinha um link para informações sobre como retificar o seu nome. Então foi uma transformação gigante no produto, com informação útil, né, com ferramentas que a pessoa entenda que pode sim usar o nome que ela escolheu e que esse nome precisa ser respeitado em todos os ambientes. E uma marca como o Google se posicionar e dar ferramentas para isso é uma transformação gigante. E a partir disso também a gente viu muitos resultados, como o Google ser percebido como uma marca que apoia a diversidade, a gente conseguiu medir isso em pesquisa, a gente gerou um interesse de buscas recorde, nunca antes visto, sobre visibilidade trans, as pessoas foram ativamente buscar entender mais sobre isso, mas essa campanha foi finalista de prêmios importantes como o F Awards, como o Garrett Awards, ganhou o prêmio Share de campanha do ano, e mais do que tudo, assim, a gente viu a satisfação e a transformação nas pessoas trans que criaram essa campanha com a gente, né, de se sentirem valorizadas, de se sentirem vistas, de receberem convites para trabalhos, de receberem convites para palestras, enfim, então realmente a visibilidade sendo percebida de verdade, assim, nas pessoas reais, né, que é o que importa de verdade. Para a gente encerrar essa primeira parte aqui, a gente fala sempre em tendências aqui no programa. O que a gente pode esperar para os próximos anos nessa área? A gente brinca que qualquer pessoa que disser como o futuro vai ser no meio de uma pandemia tá de brincadeira, né? É muito difícil de fazer previsões, mas eu imagino, assim, que a gente fala muito é que vai ter um avanço e retrocede constante, né? Todo o avanço que a gente consegue nesses temas que falam de preconceitos, que falam de avanços sociais, ele recebe um retrocesso como resposta. Então a gente entende que a gente vai andar 2 passos, retroceder 1, vai andar 3, vai retroceder 1, e com isso a gente vai andando aos poucos. Assim. Mas por mais que tenha esse movimento contrário de dizer que o mundo está muito chato e que é tudo mimimi, tá muito chato para quem é preconceituoso e para quem oprime, né? Tá muito chato para quem nunca sofreu a opressão. Então, isso não vai, por mais que tenha esse movimento contrário, a gente não vai retroceder, não vai voltar atrás, o mundo vai continuar avançando e as marcas vão ter a opção de ser conservadoras, de ficar pegadas ao passado e ficar tentando voltar ao passado, ou elas têm a opção de liderar a conversa que vai conectar as marcas a quem importa, né? A quem está pensando à frente, a quem está inovando e a quem se importa com o mundo. Então, basicamente é essa opção. Olhar para o futuro ou olhar para o passado, né? O que vocês acham que é melhor? Tá certo. Bom, na última parte do programa, eu sempre peço pro pessoal indicar alguma referência para quem gostou e se interessou pelo assunto. Então pode ser um livro, uma série, um filme, artigo, podcast, canal do YouTube, enfim, algo que seja bacana pro pessoal conferir. Eu indico um material maravilhoso do Think Eva, que é uma organização com foco em fazer uma consultoria e propor uma comunicação mais inclusiva, com foco no feminino, mas também em vários outros grupos minorizados, e é uma instituição super respeitada. Ele tem um reporte chamado Compromisso Inegociável, botar no Google Think Eva mais Compromisso Inegociável, vocês vão achar, e é um material super consistente e também muito fácil de ler, com bastante gráfico, bastante ilustração, números, depoimentos, que ajuda a entender justamente
a diferença entre oportunidade e oportunismo. E aspectos você tem que considerar antes de se apropriar ou de entrar numa causa, ou comunicar, ou se posicionar. Que aspectos você tem que considerar da porta para dentro, da porta para fora, e também as vantagens, mostrando como as causas e o marketing historicamente vem andando em parceria, né? Isso a gente tem visto com muita força recentemente com o digital, mas isso é histórico, né? Grandes marcas sempre se posicionaram historicamente. Então, esse material faz todo um levantamento histórico desse movimento das marcas se posicionarem a favor de causas, e também traz ferramentas práticas, assim, dicas práticas de como se posicionar sem ser oportunista. Então, eu indico muito esse material e indico tudo que o Think Eva produzir também sobre isso. Muito obrigada, Larissa, pela tua participação. Eu que agradeço esse tema, eu tenho um carinho enorme sobre esse tema, estou à disposição aí para conversar e agradeço bastante a oportunidade. Gente, estamos encerrando mais um Coletiva Tendências. Essa foi a Larissa Magriço falando sobre marketing de causa. O episódio foi baseado na matéria Seja Real ou Nem Seja, que foi veiculado na última Tendências Comunicação. Lembrando sempre que este podcast é produzido por coletiva.net com edição da Padrinho Conteúdo. Não se esqueçam de acessar nossas redes. Estamos no Instagram e no Facebook pelo @Revista Tendências, tudo junto. E para quem desejar saber mais sobre o portal, pode acessá-lo em www.coletiva.net, além também de conferir as nossas redes no Facebook, Instagram e Twitter. Até mais, gente. Tchau, tchau!